Jam Music. Alô, amigos, alô, amantes da difusora. Estamos aqui mais uma vez encontrando todo mundo que já esteve na primeira oportunidade, quando nós apresentamos o primeiro episódio da série Difusora 40 anos depois. Esse episódio trouxe ao vivo os locutores originais da rádio para contar um pouco da história do sucesso do Som Alegria da Cidade. No episódio de hoje, que é a retaguarda, vocês vão conhecer, vão saber quem são as pessoas que fizeram a base, a sustentação para que a difusora pudesse chegar até onde chegou e marcasse durante tantos anos, e ainda hoje todo mundo tem saudade do que ela fazia, da sua programação e tudo mais. Nós vamos falar de bastidores, nós vamos falar da parte de sustentação, ou seja, programação, como era feita, parte técnica, operadores, fiscais de estúdio, que muita gente não ouviu falar essa expressão, e outras coisas mais. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos quase 5.000 amigos que nos viram na primeira live, porque depois ela fica na programação aí para que você possa ver. Nós vamos passar links depois para que quem não teve a oportunidade de ver a de hoje ao vivo possa ver e rever também, se quiser. Nós tivemos, no primeiro encontro, mais ou menos 480 pessoas comentando durante o acontecimento. Óbvio que a gente está trabalhando, não pode olhar o que está escrito, mas depois a gente vê e responde se for necessário. 66 compartilhamentos, que para nós é muito bom. Então, na linha de hoje, nós vamos seguindo para que as pessoas saibam exatamente como era a difusora e para que os locutores pudessem chegar com a sua linda voz, cada um, até vocês, até o rádio de vocês. Tinha muita gente trabalhando para isso. E é dessa gente importante, que quase não aparece, ou que nunca aparece, nós vamos falar no dia de hoje, com os originais. Então, vamos lá. Abrindo os bastidores, contando um pouco daquilo que, às vezes é segredo, às vezes não é, mas o Som Alegria da Cidade chegou a marcar na vida de todos nós. Então, por isso, nós vamos conversar, em primeiro lugar, com aquele rapazinho que entrou menino e acabou ficando muito famoso. Senhoras e senhores, Lélio Teixeira. Tudo bem? Boa tarde. Eu não podia nem falar boa tarde, né? Famoso, bondade sua. Eu comecei na difusora em dezembro de 77. Eu tinha trabalhado antes na Rádio Excelsior e antes ainda no Estúdio Free, que era um estúdio que fazia programas para todas as rádios do Brasil inteiro, os programas eram mandados por malote. Hoje eu estou na Rádio Kiss FM, eu apresento o programa Na Geral, estivemos na Bandeirantes 105 e agora na Kiss FM. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo. Garoto, gente boa, o rapaz que sempre deu um suporte importante na área técnica, José Antônio Araújo. Oi, boa tarde para todo mundo. Eu, José Antônio de Araújo, comecei na difusora em 1976. Eu estava querendo trabalhar em rádio, passei por muitas emissoras tentando entrar o rádio e televisão e acabei chegando no Alto do Sumaré e tinha a TV Tupi e a Rádio Tupi. E eu acabei entrando no prédio da rádio, onde José Roberto Gama, que era chefe de fiscal de estúdio, falou para mim subir, dar uma olhada, ficar lá, e eu fiquei praticamente uma semana olhando como fazia. Aí eu passei a trabalhar como fiscal de estúdio. Lá tinha a Rádio Tupi e a Difusora FM, por onde eu passei pelas duas, e depois, quando o Luiz Fernando chegou, me chamou para voltar para a Difusora, que eu tinha começado janela, e voltei como operador. Aí eu já fazia
a operação no áudio, com o Cacá, com a Viviane. E a primeira pessoa que eu vi que eu entrei no rádio foi o Luiz Carlos Araújo, que eu via em casa, que é o Preguinho, eu via em casa e não sabia quem ele era, só conhecia a voz quando eu entrei. E hoje passei pela Manchete, pela Rádio Cidade, pela Transamérica, e hoje eu estou na Band News FM 96,9. Nesse prefixo eu já estou desde 1988, na 96,9 até hoje, como Band News FM. É isso aí. Mais um apaixonado pela difusora, ele tem provado isso. Ângelo Zanqueta. Bom, pessoal, eu entrei na difusora no começo de 79, fui levado lá através de um convite de um amigo meu, que era meu parceiro de colégio na época, e por coincidência ele era operador de som também na radiodifusora. E um belo dia ele falou: você não está afim de trabalhar em rádio? Vai lá na Afonso Bovero, número 52, procura o senhor Arnaldo Gaeta, e assim eu fiz. E o meu começo lá na difusora foi assim: conversei com o Gaeta, ele mandou eu dar uma olhada nas rádios, passei pela difusora, fui na Tupi, enfim, várias coisas que aconteceram naquela época, e fiquei de 79 até o final, né, a 81, na radiodifusora. Hoje não estou mais em rádio. Estou trabalhando, moro aqui em Itu e estou trabalhando na área de segurança. E um abraço para todo mundo aí. Direto de Itu, ponte aérea para São Sebastião, aquela cidade litorânea paradisíaca. José Joaquim Guimarães. Zezé. Alô, meu povo, tudo bem com vocês aí? Bom, eu comecei na difusora em 1977, como estúdio, trabalhei com muita gente boa, Julinho César, o Ramon, Teixeirinha, o Zanqueta, o Paulo Sérgio, só gente boa, né? Lélio Márcio, muita gente boa, Cebolinha, mais famoso, conhecido como Cebolinha. Bom, eu trabalhei na difusora, né? Depois da difusora fui para a Rádio Capital e da Rádio Capital fui para a Jovem Pan. Na minha vida de rádio, desculpa, teve a Bandeirantes no final agora. Então só foram 4 rádios. Esses quase 40 anos de rádio só foram 4 anos, 4 rádios. E é isso, e um abraço para vocês aí. Agora o sempre bem-humorado Paulo Alcorage, Paulinho Coragem. Oi, turminha. Eu comecei na difusora em 1977. Eu já trabalhava em rádio, trabalhava antes no Estúdio Free, junto com o Lélio também. E tinha uma particularidade, eu trabalhava simultaneamente na Excelsior e na difusora, que eram rivais mortais. Eu comecei lá na difusora em 77 e fui até apagar a luz em 81. E é isso. Hoje tenho minha produtora, trabalhei na Jovem Pan até 91, depois montei minha produtora e sigo trabalhando com ela. Hoje eu estou aqui na cidade de Itatiba, na minha chácara, onde eu faço tudo aqui. Com a internet, hoje em qualquer lugar se faz tudo. É isso. Abração para todos. Direto de Itatiba para encontrarmos o mais antigo dos rapazes que fizeram o sucesso da radiodifusora. Sebastião Andrade. Ou Jurássico, né? Bom, amigos, primeiro eu quero agradecer pela participação, tá? Por lembrarem de mim nesse revival da difusora, e é uma satisfação ver os amigos que há tanto tempo não os via. Bom, dizem que eu comecei no dia 1º de maio de 69 na difusora, mas há controvérsias. Com licença, Sebastião. Eu tenho aqui uma folha que eu não posso mostrar para as pessoas. Eu posso mostrar assim muito rapidamente, porque ela é confidencial
é uma relação de todos os funcionários, com datas, com salários e tal, é algo muito antiético mostrar. Mas aqui diz que você entrou na programação musical em 1º de maio de 1969. Não confere? Não confere, Luiz, não confere. Aí você vai mostrar o porquê, mas não confere isso, não é verdade. Se lá na técnica nós conseguimos provar isso. Senão daqui a pouquinho a gente pode dizer. Enfim. No meio do caminho... Então, tá aí, olha aí. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Eu comecei, na verdade, em 1963, como contínuo interno no departamento comercial da Rádio Tupi Difusora e Cultura, que pertencia aos diários e emissoras associadas, e TV Tupi, que era o maior conglomerado de empresas na época, a maior empresa de comunicação da América Latina na época. Então eu comecei lá em 63. Saí e retornei em 1969, tá? Como o office boy da superintendência. Em junho de 70, eu me transferi para a discoteca, né? Na função de datilógrafo, e aí sim eu considero o meu início de carreira como radialista, né? Aí depois trabalhei também como fiscal de estúdio na Tupi, porque as duas empresas eram co-irmãs, no mesmo prédio, inclusive, Tupi e Difusora. Então, quando se fala de uma, obviamente tem que se falar da outra, porque havia, sabe, essa possibilidade de trabalhar nas duas, por ser a mesma empresa num todo. E em 72 eu, então, trabalhei de fiscal de estúdio, paralelamente à datilografia, lá na discoteca. Depois passei definitivamente a discotecário e depois a programador em 1976, cargo que eu ocupo até hoje na Alfa FM. Muito bom, Sebastião. Nós temos aqui uma foto jurássica também, se nós conseguimos colocar na tela. É uma foto que reúne uma série de pessoas do grupo que estavam naquele momento, naquela oportunidade, na discoteca. Então, há programadores que não estão aqui. Por exemplo, ó, da esquerda para a direita, você tem de camisa xadrez Lisandro Antônio, depois a Neuza, Roberto Bechara, Fernando Antônio, Claudete Siqueira, o falecido, saudoso, grande amigo, lá na ponta direita, o José Pedro, Fabinho Gonzaga, agachado aqui à esquerda, Edna, Vanderlei Meurer, que era o chefe de todos, da Tupi Difusora, e o nosso considerado Lélio Teixeira, que já apareceu hoje e já conversou com vocês. Nós vamos passar em seguida, para começar a conversa para valer, nós vamos passar para o lado dos comilões. Nós temos uma foto aqui, e aí, como o Lélio participa também dessa foto, ele vai poder comentar, porque ele tem memória boa. Quando aconteceu esse lanche, esse jantar, esse coquetel, vamos ver se nós conseguimos aí. São fotos que foram pesquisadas e conseguidas. Não temos no momento a foto. Daqui a pouquinho a gente coloca essa foto. Vamos lembrar que a equipe de programadores da Rádio Difusora, ela teve muito... Está aí. Da ponta esquerda, Elcio Mazuco, que comemorou os seus primeiros 62 anos de idade recentemente, nesse mês. Sebastião Andrade no meio, com muito cabelo na época. E, já que falamos em cabelo, Lélio Teixeira à direita, aí degustando alguma coisa. Lélio, onde foi isso? Quando foi? Eu acho que foi um almoço com Air Supply no restaurante da Alameda Santos,
que eu não lembro o nome agora, em frente o Dinhos, eu não lembro o nome do restaurante, mas quase... Hã? Tá fechado. Alguém falou o nome do restaurante. Era o Air Supply. O Tião também sabe. Era no Dinhos mesmo. Era no Dinhos. Isso, no Dinhos. Isso. Então tá aí. Então, um dos programadores que vocês estão vendo aí, o Elcio Mazu. Tivemos o Carvalho, tivemos o Reinaldo Zani, de saudosa memória, partiu muito cedo. Tivemos também o nosso Djalma Alves. Se for possível, a nossa produção colocar uma foto que foi conseguida praticamente ontem. Foi um encontro com o Gonzagão, mas é a única foto em que a gente pode dizer este é o nosso amigo Djalma Alves. Está aí. O Djalma do lado do Gonzagão e com a Claudete, que também não está participando hoje, mas que participará nas próximas vezes. Está aí a nossa marca oval. Muito obrigado. Numa festa da RCA. O Tião está aqui na ponta esquerda. Tem muita gente amiga e conhecida, mas como era uma festa de gravadora, juntava pessoas de outras emissoras. Muito bem. Já falamos dos que partiram e vamos começar agora a falar de programação musical. Até porque a rádio era 95% música. Então vamos lá. Temos um esquema de divisão da programação que é o chamado relógio, ou sistema cruz. Na ponta superior, ou seja, lá na hora cheia, para a programação musical, para um noticiário, entre 3 e 5 minutos, você tem a informação, essa marquinha menor aí de cima, você tem a informação antes e depois comercializada, e aí vem o mundo acontecendo em Factorama. Me perdoem os locutores que estão nos assistindo, mas é só para brincar um pouquinho. Logo em seguida, vem quase nos primeiros 15 minutos, vem uma parte musical, na verdade seriam 12, aí temos mais dos 15 aos 30, mais 15 minutos de música, ou perto disso, até os 45 outro tanto, e dos 45 para frente nós temos a sequência final daquela hora. No verso dessa peça promocional, vocês vão, apenas por curiosidade, vocês vão saber como era a maneira de vender. Os preços da nova difusora São Paulo estão impressos aí, são valores que não têm mais significado hoje em dia, mas para vocês saberem como é que funcionava a rádio na parte comercial. Certo? Agora, nós vamos conversar com os membros, um a um, com as pessoas que fizeram esta emissora, fizeram ela ser famosa. Ela teve alguns esquemas, um foi o Som Alegria da Cidade, que foi um dos mais fortes, mas também, em um determinado período, foi considerada a moda musical da cidade. Certo? Então, vamos conversar sobre a programação. Tião, como é que era feita a reunião para definir o que ia tocar, o que não ia? Havia músicas que tocavam mais vezes que outras. Era isso. Bom, Luiz, toda semana chegava para nós os lançamentos dos Estados Unidos, porque o Zani e o Tony Lovato, eles tinham amigos que eram pilotos da Varig, e a direção teve a preocupação de pegar a assinatura, fazer a assinatura da Cashbox, da Billboard, e porque nelas eram lançadas todos os lançamentos saíam todos nessas edições de uma semana antes. A gente recebia a revista, marcava os lançamentos que iriam acontecer uma semana nos Estados Unidos,
pedia para esse piloto trazer, né, o disco, e chegando aqui, se reunia na sala do Caion, os programadores, e lá era decidido, ouvia disco por disco, via qual era a melhor música, se havia possibilidade ou não, quanto à qualidade, enfim, quanto à tendência também. E lá, sim, nesse momento eram escolhidas as músicas. Aí tinha músicas que entravam, por exemplo, 5 vezes ao dia, outras 4, outras 3, e assim por diante, dependendo da sua importância e da sua qualidade. Assim que era feita a programação, e depois, em cima desse listão, a gente fazia a programação. Só para ilustrar, o Could You Be Magic, da Donna Summer, entrou 10 vezes por dia. Porque a música, todos conhecem, é excelente, e ela tocava na íntegra. Ela tem uns 7 minutos mais ou menos de música, e ela tocava na íntegra 10 vezes por dia. Ou seja, a cada 1h30 a música tocava. E era assim que era feito o listão e a programação da difusora. Bom, já que falamos em listão, vamos entender o que era isso. Era uma peça datilografada e mimeografada a álcool, né, que não dura por muitos anos, mas a gente tem alguma coisa ainda para mostrar. Se der, tecnicamente falando, nós vamos mostrar a vocês como era o listão. Enquanto isso, enquanto a produção corre atrás de algumas das imagens que nós coligimos, essa aí está muito ruim de ver, mas, de qualquer forma, dá para entender. O intérprete à esquerda, a música à direita, o autor, que era muito importante, até porque a legislação sempre obrigou, né? O rádio nem sempre usou, nem sempre falou, mas a legislação obrigava. Essa legislação de 1955, do presidente Jânio Quadros, julho de 1955. Aqui tem o nome da gravadora e à direita o tempo de duração. Então, com isso, e lá em cima tem um pedacinho que está escrito 4 vezes. Eram as músicas que entravam. Então, provavelmente às 7, às 11, na programação que depois se repetia. 7 horas da manhã, no meio dela, até às 11, das 11 às 15, das 15 às 22. Basicamente, era isso. Agora, eu queria entender o que é que tem aqui nessa lista confidencial que eu falei. Tem datilógrafo e tem programador. Seria mordomia para os programadores alguém ter que datilografar a programação deles? Lélio, pode falar sobre isso? Olha, naquela época era praxe. Hoje, se você falar em qualquer rádio que na difusora tinha 4 programadores, o cara escrevia, o programador fazia à mão e tinha alguém para datilografar em várias cópias, que ia para o estúdio, para a técnica, para o ECAD, que a gente, para censura, né? Tinha que mandar para censura. Hoje, se você falar que uma rádio tem 4 programadores, o cara cai para trás. Só que tem uma grande coisa, tinha uma grande coisa. Os programadores tinham tempo de ouvir música. Então não tinha aquela história de é isso que está no listão? Todos os programadores participavam das reuniões para indicar a música que ele achava bacana, qual que ia tocar 4, qual que ia tocar 5 vezes por dia, e aí ele tinha tempo de fazer a programação. Lógico que hoje não cabe isso, porque inventaram-se um computador, os programas, que um computador faz a programação em 10 segundos, a programação inteira da rádio. Hoje, se você falar numa rádio, olha, são 4 programadores, o cara tem um infarto. Naquela época, tinha como fazer, era praxe isso, e dava chance dos programadores ter tempo de ouvir música. Vou indicar isso aqui, vou indicar aquela ali. Hoje não tem jeito, era uma mordomia, mas legal, uma mordomia muito legal. Não é uma mordomia no mau sentido, pelo contrário, mas era algo que facilitava bastante o trabalho das pessoas. Agora, nós vamos para o bastidor do outro lado, ou seja, do lado técnico. Nós tínhamos um estúdio
que é aquela parte, para quem não está muito acostumado, ou que está mais acostumado com os FMs de hoje, sempre houve um estúdio, tinha um vidro que separava, a gente chamava na brincadeira de aquário. Então, lá dentro do estúdio, na parte mais com mais tratamento acústico, maior tratamento acústico, ficavam os locutores, um por horário. Em geral, o horário, a lei diz que é para trabalhar 5 horas, mas eles trabalhavam em média 4 horas, porque era muito difícil ficar mais tempo falando, e até para o ouvinte, né, que às vezes não aguentaria, no bom sentido também. Então, nós tínhamos o estúdio do lado interno e tínhamos a técnica de som, onde ficavam o que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas muita coisa ia gravada, ia pré-gravada, era feito antes a gravação. Então nós vamos falar com um dos experts em estúdio de gravação, Paulinho Coragem, como era a gravação, como é que chegava a sua esse material. Expert é uma maneira delicada de chamar de velho, né? Bom, a difusora tinha uma coisa interessante que eu nunca tinha visto em outras emissoras. Antigamente era muito comum o disco pular. Os mais jovens não sabem o que é isso, disco pular. Mas a difusora não tocava disco. Todas as músicas eram passadas por uma fita de rolo. Eu fazia isso. Quando a música era grande, eu editava, deixava ela um pouco menor. Então a difusora tocava só fita de rolo. Não tocava disco para não ter o problema de pular. Além disso, eu gravava também todas as chamadas, havia uns concursos, alguns comerciais que eram feitos lá na emissora, eu gravava também. E é isso. É o que eu faço até hoje. É a plástica da emissora, que a gente chama. Chamadas, vinhetas e outros que tais. É isso. Muito bom. Nós temos algumas imagens de ilustração para que vocês vejam ao longo do tempo como eram as posições de equipamentos, etc. Velho, fala. Não, o velho foi muito simples, muito humilde. Eles tinham que editar em fita, com splice, com régua de edição. E se você falar para qualquer moleque hoje, ele vai falar, pô, esse cara tá onde? Então tinha todo um trabalho muito difícil. Fazer mixagem com a fita para rodar num Akai 4000 DS, 4000 DB. Mas era uma coisa muito mais elaborada. Hoje qualquer débil mental faz. Bom, vamos lá, aproveitando as imagens, esse é um conjunto de cartuchos. Então vamos lá, vamos parar nessa aí. Essa fitinha é uma fita com um comercial de 30 segundos. Ela chegava assim, no estúdio de gravação, entregue por alguém da empresa que estava patrocinando, e ia para a mão do departamento comercial. Aí ele fazia uma ficha e dizia lá o que era a programação. Ou seja, tantas vezes por dia vai entrar nos intervalos, se ela fosse patrocinando, se estivesse patrocinando um jornal, como no caso do Factorama, ela entra nos 30 segundos depois. E aí a gente ia passar isso para cartucho, que é aquela outra foto. Esse cartucho, por exemplo, é a lateral dele. Ele diz o tempo que ele tem, com fita 7,5, e para quem tem o original em inglês, ele tem 132 pés de tamanho, de duração. É uma fita sem ponto, ela é emendada nela mesma, e ela tem uma marcação eletrônica que o ouvido humano não capta, que é o chamado sinal de kill. É um apitinho bem agudo que marca e que faz com que o aparelho, o player do cartucho, pare na hora certa. Ou seja, é preciso que você tenha um pouquinho só de sobra, senão você vai deixar muito espaço. Aí tem uma pilha deles
de cores diferentes, que permitia às pessoas selecionar o que era comercial, o que era música, e etc, etc. E disso também depende das fábricas que faziam isso. As fitas de rolo. Nós temos aí uma capa, a de número 620, se for possível, é uma capa de uma fita que só tinha música importada. Então, quando chegavam os discos, exatamente, quando chegavam os discos para a seleção dos programadores, ia para o departamento de gravação e, num determinado horário, isso era passado e estava lá marcado. Quem era o intérprete? Ali Thompson. Música, Take a Little Rhythm. Tempo, 3 minutos e 15, sendo que a introdução é de 15 segundos. Isso é importante. Um dos meninos daqui a pouco vai comentar sobre o que era essa introdução e qual a importância de ter. Vocês veem que o número 4, Joan Armour Trading, com Me, Myself and I, tem só 3 segundos de introdução. O que é que dá para fazer com esses 3 segundos? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso, ok? Então nós estamos mostrando agora os bastidores da programação, da parte técnica e de outras coisas mais que nós fazíamos na radiodifusora para que ela pudesse todo dia se renovar, todo dia trazer e atrair mais ouvintes e continuar caindo no gosto das pessoas para que ela pudesse ter sucesso. E no segmento jovem, ela chegou a ser primeira colocada, separando, acima dela havia uma série de emissoras chamadas populares, que não competiam porque eram feitas por disc jockeys. O que se chama hoje de comunicador, na época era disc jockey, cuja inicial, DJ, vocês conhecem bastante hoje, mas não era isso não. O disc jockey era o apresentador, o comunicador, que fazia uma mixagem entre conversar com o ouvinte sozinho, conversar com o ouvinte ao telefone e tocar as músicas de sucesso para que a sua programação pudesse ser recheada e complementada e bem produzida. Okay? Então, agora, na sequência, nós vamos falar com Ângelo Zanqueta, que começou, segundo nós temos, como fiscal de estúdio. Fiscal de estúdio vai dar a impressão para a gente que era um sujeito assim, fortão, que fica lá em pé no estúdio para ver se o funcionário está trabalhando direito, se ele chega na hora certa. Não, não é nada disso. O nome até não condiz com a função. O que era o fiscal de estúdio, Ângelo Zanqueta? Exatamente, Luiz. Fiscal de estúdio dá aquela impressão, né, do cara ficar fiscalizando tudo, né? Mas era totalmente ao contrário. Nós éramos responsáveis para separar os discos que nós tínhamos na técnica, né? Que tínhamos a programação do horário que vinha lá da discoteca. O fiscal de estúdio pegava aquela programação, via o que era disco, separava os discos, dava na mão do operador de som, que os tocadiscos ficavam ao lado do operador, então o operador ficava responsável pelos discos. E tinha as fitas de rolo também nos casulos já no estúdio. Então, nós separávamos todas as fitas de rolo do horário e o fiscal de estúdio era responsável em ficar com as fitas de rolo, que no meu lado esquerdo ficavam 3 gravadores Ampex ou TIEC, e nós colocávamos as fitas de rolo com as músicas na sequência da programação. E separávamos também os cartuchos de comercial, vinhetas e etc., né? Todos os cartuchos, que na nossa frente ficava também 3 cartucheiras. Então nós colocávamos os cartuchos nas cartucheiras para que o operador disparasse remotamente na mesa de som os cartuchos em ordem. E quando falhava os remotos, a gente disparava manualmente aqui na nossa frente. Então, praticamente, a função de fiscal de estúdio era separar programação, entregar tudo mastigado para o operador, e também a gente ficava responsável, né,
pelas fitas de rolo e pelos cartuchos que iam ao ar. Muito bom. Agora nós temos, se a produção conseguir reproduzir uma foto que mostra um momento desse estúdio com as duas pessoas, um de cada lado, cada um na sua posição, e prestando atenção naquilo que ia acontecer logo em seguida, porque durante a parte musical, aí nós temos o José Antônio comandando, pilotando a mesa de som, e aqui em primeiro plano, o jovenzinho Ângelo Zanqueta, que acabou de conversar com vocês. Então o estúdio era mais ou menos essa configuração. Nós temos outras fotos que oportunamente vamos mostrar. Aí fica mais fácil de entender os gravadores. Tem uma fita BASF aqui encostada, porque ela não pode trocar a fita de capa, porque senão amanhã não se toca mais a música. As 3 cartucheiras citadas, e se eu não me engano, o Júlio César no comando da mesa. Se eu estiver enganado, com sua calça boca de sino. Aí de novo o Júlio César com o equipamento e os toca-discos ao fundo. Então vamos pedir para que quem tem... Aí já é o Ângelo na discoteca com o Paulo Sérgio que ele citou, que nós vamos trazer brevemente num dos próximos encontros. Vamos falar agora com o Zezé Guimarães. O que era essa função de comandar a mesa de som? Comandar a mesa de som. Bom, eu era fiscal de estúdio, né? Gostava de música desde aqui das Cigarras. Eu morava aqui nas Cigarras, ouvia a radiodifusora aqui nas Cigarras. Nunca imaginei ir para São Paulo e trabalhar nela. Aí até que um dia um amigo meu lá de São Paulo estava tirando lá no 6º andar, na sala do seu Fernando Severino, o diretor da difusora lá tirar umas cópias lá. Aí eu tirei umas cópias para ele e falei que gostava de rádio, queria trabalhar em rádio. Ele falou, ó, vai lá, fica lá aprendendo lá, depois eu dou um jeito de colocar lá, tá bom? Falei, ótimo. Aí eu fui, fiquei lá, aprendi, fiquei lá até fechar. Bom, e comandar uma mesa de som no rádio assim é uma coisa maravilhosa, né? Antigamente era muito mais difícil, né? Porque você tinha cartucho, tinha o long play, tinha a fita. Quando eu comecei já a operar, já não tinha mais escola de estúdio. Eu tinha que fazer tudo sozinho, separar tudo bonitinho, apertar o play no computador, no gravador, onde tinha as músicas, separar a programação, tudo. E quando acabava o eco, ia lá, trocava o eco, né? Tudo isso aí. Mas trabalhar na mesa de som é uma coisa maravilhosa, muito bom. Eu lembro que quando eu comecei a operar mesmo, foi uma alegria maravilhosa. Acho que quem era o operador que deixou eu operar foi o Paulo Sérgio. Ele falou, José, preciso ir na padaria ali comprar um negócio, você fica aqui para mim? Aí foi ali meu começo. Até que o seu Gaeta viu lá eu operando. O que você está fazendo aí, Zezé? Está operando aí por quê? Eu disse, não, é que ele foi ali, já volta. Depois passa na minha sala. Aí, a partir daquele dia, eu virei operador. E comandar uma mesa de som é maravilhoso, muito bom. Eu gosto muito. Quando tinha aqueles lançamentos, aquelas fitas que o Julinho Mazei mandava de Nova York, lá com aqueles lançamentos, era bom demais. Tinha sempre, acho que nas sextas-feiras, se não me engano, tinha sempre uma homenagem a um cantor lá, tinha umas camisetas, era legal pra caramba, muito bom. E os sábados tinha os bailes da difusora que a gente sempre ia, né? Com o Dácio, com o Viviane, com o Edemur, era muito bom. É isso. Muito bom. Com esta explicação bastante aprimorada, nós precisamos agora entender como era feita a interação, como era feito o acordo, o ajuste de um lado com o outro, ou seja, da parte técnica com a parte artística. Lembrando que dentro do estúdio, a parte trabalhada com isopor, com Eucatex, com outras partes, hoje é diferente que se faz isso, mas na época eram placas
que isolavam acusticamente para evitar barulho, evitar ruído, que é muito desagradável para o ouvinte ficar ouvindo a voz do locutor e mais um telefone tocando, ou mais uma moto passando ali do lado, um avião, seja lá o que for. Então, quem vai falar sobre essa interação do lado técnico, que nós já vimos que tinha o operador e o fiscal de estúdio, com quem estava do lado de lá, do aquário, lá dentro, o locutor. José Antônio, conta pra gente. Bom, não sobrou muito do que todo mundo já falou aí, né? O fiscal do estúdio fornecia tudo isso pra gente, né? Que era o operador de áudio, e a gente só apertava os botões, soltava os tocadiscos, as fitas, e ele praticamente servia a gente, né? E a gente coordenava o horário, porque tudo tinha um horário, o horário do comercial, o horário das músicas, o tempo, você tinha que fazer tudo, aquela programação num determinado horário. Aí eu dependia do fiscal do estúdio. E essa interação com o locutor fica lá dentro, ele acompanha a programação que eu tenho também. Estava aquilo que você falou, tinha o tempo de introdução e o tempo da música. O locutor sabia, eu sabia. A única coisa que a gente fazia era, quando você fala dessa separação, tem uma luz. Quando você abre o microfone, acende uma luz indicando para o locutor que ele está falando, que o estúdio está no ar. E tinha uma campainha que ficava do lado da mesa aqui, que você apertava e tocava lá dentro onde o locutor está. Se ele estivesse conversando com alguém ou tivesse outra pessoa lá, a gente está vendo que a música está terminando. Então faltava pouco tempo, e ele teria que entrar apertava a campainha, aí já ou acendia a luz, dava toquezinho com a luz, saber que a música estava acabando, que é hora para chamar comercial, que tem hora para dar as notícias. Então o jornalismo trazia as notícias, o fiscal separava os comerciais, aí você falava, você vai dar a hora, não vai dar a hora, ou esperava os comerciais. Teve um evento, uma vez que nós fizemos, a difusora fez, que o Kaká, que esteve aqui, ele estava num shopping, era uma externa, estava fazendo, e eu não tinha como ver ele lá, e ele estava fazendo ao vivo, em rádio a gente não tem, hoje tem YouTube, tem tudo, né? A gente não tinha ele lá, e ao vivo. E a gente se combinava pelo kill da mesa que você abaixa tudo e só você ouve, tira do ar, e ele, olha, vou falar depois dessa música, eu vou fazer isso depois dessa música. Aí você soltava as músicas, abria o microfone e tinha certeza, confiava nele que ele está ouvindo a gente. Essa é a integração tanto fora como dentro do estúdio. É isso aí. Muito bom. Hoje, então, nós estamos mostrando como eram os bastidores da radiodifusora, o som alegria da cidade, ou a moda musical da cidade, que encantou gerações e que até hoje traz lembranças, deixou muita coisa gostosa na cabeça das pessoas. Isso eu acho importante. E a culpa, no bom sentido, é de toda essa equipe. É de todo esse pessoal que trabalhava nos bastidores normalmente e sem nenhum desdouro. Quem aparece mais é o locutor. A pessoa conhece o locutor, gosta daquela voz e ele representa a emissora. Porém, o importante é a gente saber e valorizar que atrás de todos aqueles homens que tinham vozes bonitas, e ainda tem, e que já participaram da primeira e vão voltar nas próximas, lives que nós vamos fazer. Então é importante você conhecer quem estava por trás e quem trabalhou. Outras pessoas que ainda não apareceram vão aparecer. Às vezes as pessoas ficam cobrando, olha, você não falou de fulano, você não apresentou ciclano. Nós vamos trazer outras pessoas, até porque nós estamos buscando algumas delas, a pessoas que a gente não vê há 10, 12, 15 anos. Então, onde estarão? Tem Facebook, tem Instagram, onde localizá-las? Às vezes é um pouco difícil. Mas a gente vai chegar lá e vai fazer esta série com muito gosto. Agora, eu quero deixar para que cada um de vocês fique livre para comentar alguma coisa que tenha vontade, que a gente tenha passado por cima,
ou não tocado no assunto, etc, etc. É só se manifestar para que não haja intercorrência aí de vozes e vamos embora. Quem quer falar? Fala, Lélio Márcio. Lélio Márcio é bom. Eu vou lembrar, eu não sei se o Tião lembra disso, nem se o Luiz Fernando, que o Luiz Fernando era um diretor mala, né? No bom sentido. Aprendemos muito com ele, mas... E ele ouvia a gente. Eu lembro uma vez que ele queria que a gente fizesse um especial do Guilherme Arantes, e eu e o Elcio ficamos enchendo o saco dele, que não queríamos fazer com o Guilherme Arantes, queríamos fazer com o Tim Maia. E aí nós enchemos tanto o saco dele, tá bom, faça então com o Tim Maia. Só que ele não falou pra gente que o especial do Guilherme Arantes estava vendido, estava patrocinado. E nós trocamos o Guilherme Arantes pelo Tim Maia e o patrocinador falou, não, Tim Maia eu não quero, porque o Tim Maia já era meio maldito. E aí ele falou, parabéns para vocês dois, o cliente não quis patrocinar o especial do Tim Maia, ele queria patrocinar do Guilherme Arantes. Mas deixou a gente fazer. E uma outra história, tinha um programa chamado Discartec, que as pessoas escreviam carta pedindo uma música. E aí uma mulher mandou uma carta pedindo uma música, só que ela não sabia o nome do cantor e nem o nome da música. Ela falou, é uma que faz tum-tum-tum, ti-ti-ti, sei lá o que ela escreveu na carta. Rapaz, eu peguei o carro, não sei se fui eu, o Fabinho, eu e um outro lá. Pegamos o endereço dela e fomos na casa dela. A hora que nós chegamos lá, tocamos a campainha, aí veio a moça. Pois não, nós somos da Difusora. Eu não acredito! O que vocês vieram fazer aqui? A gente quer que você cante um pedaço da música para a gente saber qual música que você pediu. Isso não há tempo que pague, dinheiro que pague, mas muito legal essas histórias todas, e a gente sacaneava muito também, eu e o Paulinho Coragem, o Preguinho, porque a Difusora não pagava salário em dia, ficava 1 mês, 2 meses sem pagar, e ele tinha que gravar à madrugada, o Luiz Carlos Araújo, e cada dia eu acho que era um locutor que gravava. E o Paulinho, sacana, eu também, a gente abria o talkback, que era o comunicador interno com o estúdio, e eu chegava para o Paulinho e ele ouvindo, Luizinho. Falei, você viu? Não vai sair o salário. O Davi Miranda não pagou, que o Davi Miranda comprava horário na Tupi. E aí a gente deixava ele ouvir. Bicho, o cara não conseguia gravar. Madrugada eu não gravo. Se não pagar, eu não gravo. Não é possível, não vou ficar sem receber. Coisas muito engraçadas. Numa das melhores rádios que eu já trabalhei na minha vida. Muito bom, Lélio. Boas lembranças, é muito bom a gente conversar sobre isso. Só uma referência, antes de passar para o Tião. O fato de ser diretor mala é um elogio para mim que vocês não têm noção. Eu sou assim, eu vou continuar sendo assim porque eu nasci para isso, sabe? E o mais bacana é que dá certo, né? No fundo, nós estamos juntos novamente exatamente por causa dessa malície que foi citada. E não tem problema nenhum, a gente continua amigos para sempre. Sebastião Andrade, Tião. Então, eu queria comentar sobre uma curiosidade, assim, a partir de 1971, a Difusora começou a lançar seus LPs, Jet Music, com músicas exclusivas da rádio. E em 74 foi lançado o Jet Music Volume 4, que eu achei uma das melhores campanhas de marketing, que não se falava tanto em marketing nessa época. Uma das melhores campanhas feitas em termos de marketing é que o disco saiu com uma bolsa de jeans. Ou seja, fazia parte da embalagem a bolsa de jeans e que continha o disco com sua capa normal, tudo certinho e tal, mas o grande barato era a bolsa de jeans, que virou uma moda, virou uma coqueluche na época. Então eu achei isso assim uma coisa
além de inerte, porque a difusora sempre, as cabeças pensantes da difusora sempre foram vanguardistas, entendeu? Então tinha essas sacadas, tá? E eu achei uma das melhores campanhas assim promocionais esse detalhe do disco vir dentro de uma bolsa de jeans. Muito legal, muito bem lembrado. O Tião não sabe, mas nós estamos em contato com quem inventou. O marketing não era uma palavra que a gente usava na época, né? A gente falava em propaganda, em coisas do gênero, como genericamente. Depois veio a palavra promoção, que ainda na época da difusora não era conhecida. E tem uma série de coisas que nós vamos falar também ao longo do tempo. A difusora não tinha carro para nada, nem para reportagem, até porque não era o seu forte. Ela não tinha carro de promoção, como toda a empresa hoje que se presta, principalmente as FMs, nada. Eventualmente, uma ou outra promoção, e eu estou fazendo um levantamento bastante acurado para mostrar fotos da época em que tínhamos a possibilidade de fazer alguma promoção, entre aspas, como, por exemplo, a difusora foi pioneira, que o Tião falou, a difusora foi pioneira em várias oportunidades. Ela fez uma das primeiras pesquisas com o público universitário sobre votação. Um dia nós vamos mostrar para vocês, tem uma foto. E aí, como é que a gente conseguia fazer esse tipo de promoção? A gente tinha que armar com a Coirmã. A Coirmã já foi citada, a Rádio Tupi era uma, a TV Tupi era outra, mas era bem, apesar de ser no mesmo prédio, era um pouco distante de nós, porque era a irmã mais rica. E tínhamos também o grupo Diários Associados, que eram Diário da Manhã, Diário da Tarde, Diário da Noite, e depois ficou só o Diário da Noite. Nesse caso, a gente pedia para o chefe de redação do Diário da Noite armar junto, vamos fazer essa promoção conjunta. Então ele chamava a radiodifusora no jornal, dava um carro com repórter e a gente ia lá para fazer a promoção no meio da rua. A gente vai contando quando lembrar. Paulinho, coragem. Alô, Paulinho? Paulinho está fora de sintonia, ou fora do ar, ou com algum problema técnico. Ele fez um sinal que ele gostaria de falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tião, guarda essa informação do LP que vinha embalado numa bolsa de jeans, que você vai conhecer a história real, como ela aconteceu, e nós estamos em contato com Israel para chegar nisso. Está difícil, alguns probleminhas e tal. Fala, Paulinho. Oi. Ele não quer falar, ele só queria entrar no quadro em Big Close, pelo jeito. Alguém mais quer? Nós estamos chegando praticamente ao final. Temos aí 2 minutinhos. Vamos fazer as nossas despedidas e voltaremos numa outra oportunidade, com outra sequência, até que nós possamos depois fazer um mix, que é um nome bastante... É o seguinte, depois a gente faz... Pois não? No mato não tem internet. É isso aí. Ele falou da boa internet, vai ver se ele compra aí um plano um pouquinho superior, alguma coisa. Para suas despedidas, Tião. Opa! Olha, primeiro reiterar o meu agradecimento por essa lembrança, tá? E poder rever os amigos. E dizer que, como você falou agora há pouco, a pessoa é para o que nasce, e nós nascemos para ser radialista. E eu sou muito feliz nessa profissão, em saber que do seu trabalho você está fazendo a trilha sonora para alguém do outro lado do rádio, que está ouvindo o rádio. Ou seja, o seu trabalho está marcando a vida de alguém, seja na tristeza ou seja na alegria, mas esse trabalho, essa pessoa depois vai lembrar em algum momento da vida dela aquilo que você ouviu, fruto do trabalho da gente, que trabalhamos, que fazemos nos bastidores, né? Programadores, operadores, como
esse pessoal que está hoje aqui conosco. Então, eu fico muito agradecido e é isso. Vamos aguardar uma próxima oportunidade e que venha muitas outras oportunidades. Muito obrigado. Ok. Paulinho Coragem, fale agora ou cale-se para sempre. Despeça-se. Acho que cala-se para sempre. São Sebastião, Zezé. Alô, meu povo. Bom, eu só queria agradecer, né? Fiquei muito honrado com o convite. Fiquei muito feliz de rever os meus irmãos aí. E saudade de todo mundo. Quando o Luiz Fernando me falou desse projeto, eu falei, nossa, que legal. Vai ter uma difusora de novo, uma nova rádio, aí nós vamos trabalhar nela de novo, no mesmo esquema que era antes. Eu pensava que era assim, mas está tudo ótimo. Então, muito obrigado, hein? Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Ângelo Zanqueta. Bom, primeiro agradecer a todo mundo aí, prazer em rever os grandes profissionais, tá? Que para mim é um prazer. Foi uma escola difusora, a minha primeira rádio, né? Para mim foi uma escola, aprendi muito com várias feras, né? Do rádio que tinha na época. Então, para mim é sempre um prazer participar, um prazer rever todo mundo aí que participou, a galera da primeira live também, os locutores, um abraço para todos. Enfim, e aprendi muito com vocês, foi um prazer e uma lição de vida. Valeu, Ângelo. Agora, Zé Antônio, um dos meus afilhados. Muito feliz, muito por isso, por ter sido convidado, por ver o Paulinho Coragem, que é meu ídolo, né? Eu aprendi muito com ele. Ver o Lélio trabalhou comigo em outras emissoras, na Band, na Manchete. E dizer que estou muito feliz de ver todo mundo aí. A gente está vivendo esse momento, né? E vou dizer uma coisa, foi uma geração, nós somos privilegiados, porque foi uma geração muito boa mesmo no rádio, apesar da dificuldade que o Lélio falou, de você trabalhar com fita splice, com fita rolo, de emendar, tempo real, você não baixa a música, você grava a música em tempo real, isso é 4, 5 minutos, editar a música, dava muito trabalho, mas foi um privilégio, porque nós vivemos uma geração musical muito boa, tanto nacional como internacional, que hoje não é a mesma coisa, as pessoas vivem hoje do flashback do nosso tempo, tem muitas emissoras hoje que vivem, que tocam as músicas que nós lançamos, eu ouço às vezes minha filha curtindo música que nós lançamos nessa época, dançando música que nós lançamos nessa época, que colocou primeiro no ar fomos nós, e aí eu fico muito feliz com isso, é uma geração privilegiada. Muito obrigado, um abraço para todo mundo aí. Olha, um bom resumo, Zé. Exatamente isso. Nós somos muito, muito abençoados por permitir-nos descobrir músicas que durante tantos e tantos anos elas foram para frente. Mais um dos meus queridos afilhados, Lélio Márcio Teixeira. Olha, foi muito legal. Quero agradecer a você, o Luiz Fernando, o Ulisses, que está dando esse apoio para que isso aconteça. Mandar um abraço para todos eles que trabalharam com a gente na difusora e lembrar que a difusora não era só uma rádio, era uma escola. Lá você aprendia. E lá eu aprendi muito com o Luiz Fernando, com o Tião, com o Zé Antônio, com o Zanqueta, com o Zezé, esqueci alguém, não? O Bastião. Foi um prazer muito, muito grande de participar aqui, falando dessa escola que foi a difusora. Abração para todo mundo. Ok, com o Lélio a gente termina o time de retaguarda. Queria mandar um abraço genericamente para todos os locutores da difusora que estão na sintonia, que estão nos vendo. Depois vocês comentam, porque quando você está fazendo, você tem um tipo de ação interna, inclusive, e depois que você está vendo os outros fazerem, você já vê que é um pouco diferente, mas é complicado, porque a gente tem que segurar a peteca o tempo todo, com N problemas técnicos, porque está cada um na sua casa, todos isolados, todos respeitando
essa época pela qual estamos passando. Agradecimentos, como sempre, à GECOM Comunicações, em cuja plataforma nós estamos baseados. Obrigado aos colegas, aos meninos que trabalharam comigo, para mim serão sempre os meus filhotes. E nós vamos nos preocupar daqui a pouquinho com a próxima live, que vai trazer mais novidades, vamos pesquisar mais material e vamos levar até vocês uma informação bastante importante, porque a Difusora fez história, por isso ela foi a moda musical da cidade. Obrigado e até uma próxima. Jazz Music. Jazz Music.